galera, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre a religião Umbanda. Estamos aqui na casa Pai Joaquim de Angola. Pode se apresentar aí o pai de santo da casa. Fala pessoal do canal do nosso amigo Jorge, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Renato Alex, sou sacerdote, o líder espiritual dessa casa. Como o Jorge bem falou, é o terreiro Pai Joaquim de Angola, que fica na cidade de Jaçanã, no Rio Grande do Norte. E aqui nós praticamos a religião de Umbanda. E fale um pouco sobre o que é Umbanda. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Ela se funde, ela se cria aqui no nosso país. Querendo ou não, é uma religião de matriz africana, porque através da diáspora, através do processo que os africanos vieram lá da África para o Brasil aqui, foram escravizados, ou seja, vieram através dessa escravização, então eles trouxeram consigo a sua cultura, a sua bagagem, a sua dança, a sua comida, inclusive a sua religião. Então no Brasil já existia, através desse povo, as famosas cabulas, eram outros rituais que com o passar do tempo foi chamado de macumba até chegar na religião de Umbanda. Então a palavra Umbanda, ela representa e depois a outra palavrinha banda, ou seja, quando você pega uma laranja e parte no meio, não fica duas bandas, Então uma banda, o lado do bem, o lado de Deus, o lado da caridade, o lado da fé, o lado do amor. Então Umbanda é uma religião totalmente brasileira, querendo ou não, de matriz africana, porque traz essa bagagem ancestral dos orixás, da cultura africana, e ela é uma religião também que ela acaba abraçando outras vertentes de outras religiões. Então nós temos o povo africano, nós temos os índios que já estavam aqui no Brasil, e nós temos os europeus com a sua cultura católica. Então a Umbanda ela não exclui, pelo contrário, ela abraça, ela traz um pouco de cada religião para a sua própria religião. Inclusive, falando sobre esse mesmo negócio, porque o que são os Exus e Pombogiras? Na Umbanda, nós acreditamos na reencarnação, em vidas passadas, vidas pretéritas, futuras, e nós trabalhamos também com a espiritualidade. Então, quando você vem no terreiro de Umbanda, você vem precisando de uma ajuda, de uma orientação, e através dessa espiritualidade é que nós vamos tentar resolver os problemas, trazer as orientações necessárias para a sua vida. Então nós trabalhamos com falanges, que a gente fala, que a gente chama, são espíritos que vêm através de falanges. Então você vai ter a falange dos pretos velhos, a falange dos herês, a falange dos caboclos, inclusive a falange dos guardiões, que aí entra os Exus e Pombogiras. Então essas entidades foram gente como a gente, no contexto de serem encarnados, mas eles vêm hoje no terreiro de Umbanda como espíritos, como entidades ancestrais. Então os Exus na Umbanda, sejam Exus homens ou as Pombogiras, que são Exus mulheres, são pessoas que já viveram aqui, que já tiveram, quem sabe, profissão, tiveram sua vida, e hoje vem resgatando através dos processos reencarnatórios, ou seja, não querem mais encarnar, mas vêm nos terreiros ajudando, auxiliando a quem precisa, através dos médios que trabalham na casa. E como você falou que a Umbanda acolhe outras religiões, tipo o catolicismo, tem ali as estátuas de Padre Cícero, Jesus Cristo e a mãe de Jesus Cristo, Dona Maria. Isso, o que acontece é o famoso sincretismo religioso. Eu faço comparações, eu sincretizo, Então, quando o povo africano veio para o Brasil, eles vieram contra a vontade, vieram escravizados, nem sabia para onde estavam indo.
E como eu falei, eles traziam no seu íntimo a sua cultura, a sua fé, a sua religião. Então eles acreditavam na força dos orixás. E cada orixá, ele governa, ele domina uma força da natureza. Então, a Igreja Católica, ela começou a doutrinar, a catequizar a força. Não, você é escravo, mas você tem que seguir a religião católica. E aí começava a doutrinar como uma catequese. Olha, isso aqui é Santo Antônio, esse aqui é São Jorge, isso aqui é Nossa Senhora Aparecida. E os negros iam ouvindo aquelas histórias e iam sincretizando com as histórias dos seus ancestrais, dos seus orixás. Por isso que existe esse sincretismo. A Igreja Católica cultua São Jorge. Aí o negro ouvia, São Jorge é guerreiro, abre caminhos, então ele parece com o meu Ogum. Acontece que Santo Antônio faz casamento, Santo Antônio está relacionado ao amor. Então esse santo tem tudo a ver com o meu Exu. Nossa Senhora, ela tem muito a ver com a proteção, a imagem dela em cima de uma árvore, de uma roseira, pisando uma copa. Então essa santa tem tudo a ver com a minha Oxum. E aí foi sincretizando, por isso que a gente acolhe essa questão católica de sincretismo. E por isso que você vê no altar, no gongá, que chamamos tanto imagens africanas como imagens católicas. E como você disse que cada orixá é um arquétipo da natureza, quais são os principais orixás da casa? Se fôssemos falar da África, existe mais de 600 orixás, Então nós costumamos dizer, eu sempre falo que nós cultuamos um único Deus. Os orixás não são deuses, como falam ou como acham. Eu sempre falo que os orixás é Deus nas suas múltiplas formas. Porque Deus não é obrigado ou necessário encontrar Ele apenas num templo, numa casa que tenha portas e uma placa. Bem-vindo, Deus está aqui. Nós acreditamos que Deus está no universo, em tudo o que Ele criou. Na natureza, no vento, no fogo, na água, na chuva, na lama, na praia. E os orixás da mesma forma também cultuam essas forças da natureza. Então não são deuses, é Deus se multiplicando, são partículas de Deus. Então nessa casa, os orixás principais que a gente trabalha, que a gente cultua, os donos da casa é Iemanjá e Ogum. Mas a gente também tem Xangô, tem Yansan, tem Nanã, tem Obaluayê, tem Oxóssi, tem Yansan. Então tem vários outros orixás que a gente também cultua. E fale um pouco o porquê do malandro Seu Zé sempre está em quase todas as gírias, tipo de preto velho, caboclo, erê, eu não sei se vem, mas de malandro com certeza, e de Exu e guardiões. Seu Zé também faz parte de uma falange, a falange dos malandros, ou a falange dos juremeiros. Então é uma energia, é uma força que pode vir trabalhar em diversas linhas. Isso necessariamente não quer dizer que seja o mesmo espírito, a mesma entidade, mas também pode ser que seja. Então ele não é nem porque ele queira ser malandro ou se intitule assim, eu sou malandro, em todo buraco que abrir eu estou dentro, não é isso. Mas ele pode trabalhar, ser um espírito, uma energia que trabalha em diversas linhas. Então ele pode vir como uma criança, como um erê, e pode dar o nome de Zezinho. Ele pode vir como um baiano e dar o nome de Zé Baiano, Zé do Coco, Zé da Pinga. Ele pode vir como Exu. Hoje eu vim trabalhando como Exu, ou seja, na energia de Exu. Então ele pode estar em qualquer lugar porque depende do chamado, depende do trabalho que ele vai fazer espiritual. Então ele pode vir na linha de crianças, mas trabalhando a cura, a energia da criança, colocando no médio a sua criancinha íntima para fora. Porque você hoje é criança, mas quando você crescer você vai ter saudades da sua infância. E esse seu lado criança vai ficar guardado, adormecido. Então no terreiro é como se ele despertasse.
É como se você brincasse, é como se você jogasse o seu lado infantil do riso, da alegria, da inocência para fora. Então, seu Zé, né, Zé Pilintra, que é o qual você está falando, ele pode vir com qualquer energia. Ele pode vir como um baiano, ensinando curas, remédios, chás, né, orações. Ele pode vir como Exu, desmanchando feitiço, quebrando macumba, tirando olhado. Ele pode vir como Herê, despertando esse lado infantil. Ele pode vir da forma que ele quiser. E voltando para o primeiro assunto que a gente estava falando, quem foi a primeira pessoa a incorporar na Umbanda? Não é questão nem de incorporar, porque a partir do momento que os negros vieram da África aqui para o Brasil e foram se localizando em qualquer estado, vamos dizer assim, ele já veio com essa bagagem, ele já vem com a sua forma espiritual de trabalhar. Na história, né, nós sabemos que lá por volta do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, existia um jovem na época, acho que 16, 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Então esse jovem, ele estava para ingressar na Marinha, no Exército, e aí ele começou a ficar doente. E muitas vezes ele dava um relapso de memória que ele, por ser jovem, ele falava como se fosse um ancião, uma pessoa bem sábia e madura. E ao mesmo tempo ele foi tendo problemas de saúde. E ninguém descobriu o mistério, inclusive a medicina. Só que na época já existia o centro espírita, né? Aquele centro espírita kardecista que nós chamamos. E aí resolveram levar Zélio para esse centro, para a mesa. Quando ele chegou lá, ele recebeu uma entidade chamada o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí, por ser um trabalho diferente, uma energia diferente, não gostaram muito, porque chamaram aquele espírito de um espírito atrasado, que ele precisava evoluir, não ficar voltando à Terra como um indígena. E aí Zélio pegou, incorporado, disse: amanhã de tal horas vão todos para a casa desse aparelho, que lá será revelado algo. E todos os curiosos foram para a casa de Zélio. Quando chegaram lá, na justa hora que a entidade marcou, Zélio recebe novamente essa entidade chamada o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ali ele explicou, né, explanou a todos que seria fundada uma nova religião no Brasil chamada de Umbanda. Uma religião dedicada a acolher os pobres, os humildes, os necessitados. E ninguém precisaria mais pagar, né, vamos dizer assim, para ser curado, para receber de graça através do processo daquele dom de cura, de ajuda, de orientação. E aí Zélio vai, com a orientação dessa entidade, ele, vamos dizer assim, que constrói 7 templos, né? 7 centros, 7 terreiros de Umbanda. E aí vai desenvolvendo os médios e vai aumentando os adeptos, os curiosos, os simpatizantes, e vai a Umbanda se multiplicando e se tornando uma religião também grandiosa. E se pode cultuar entidades da Umbanda em casa? Entidades como qualquer outra, né? Não vejo problema. Aqui eu sempre falo que cada casa, cada terreiro mexe a sua panela da sua forma. Aqui eu não vejo problema de você ter sua imagem, de ter sua entidade, a sua fé, a sua devoção. Não tem problema nenhum. Por mim, pode sim. Uma coisa que, como você falou, daqui tem a estátua de Iemanjá e a maioria, os orixás mais conhecidos são Iemanjá, Oxóssi, Ogum. Inclusive, para quem não sabe, eu sou dessa casa e Ogum e Iemanjá são meus orixás de defesa. Isso, porque tem uma diferença, né? Aqui nós cultuamos a Umbanda, mas tem a pagelança, é outra forma de religião. Tem o candomblé, tem a quimbanda, tem várias outras, tem a jurema sagrada. Então, assim, para o candomblé, eles já vão cultuar mais orixás, como o Tempo, como Oxumaré, como Euá. Então, tem outros orixás que na Umbanda, geralmente, nós não cultuamos. E quais são
as principais entidades daqui da casa. Quem são, tipo, os principais pretos velhos, principais malandros? A gente fala por falanges, né? Então, sobre os pretos velhos, quem está à frente da casa é o pai Joaquim de Angola, né? Que é a entidade espiritual da casa, junto com vovó Catarina de Angola. São os pretos velhos de frente. Aí nós temos os caboclos, né? Então quem está sempre à frente é seu Tupinambá. É o caboclo Tupinambá. Na linha das crianças, o herezinho Maria, né? Mariazinha da praia. Ela é quem trabalha. Na falange dos malandros, seu José Pilintra, né? E assim cada falange vai tendo o seu espírito chefe daquela corrente, daquele trabalho. E uma coisa que você já falou aqui, que os orixás, como eles são um arquétipo da natureza, quem é o grandioso Deus maior? Sim, nós cultuamos também. Tudo tem que ter um criador, tem que ter um início, tem que ter um princípio, né? Então vai depender do nome que você vai dar, né? Vai depender assim, não importa o nome que você der. O Deus é um só. Então há quem chame de Zambi, há quem chame de Olodumaré, Olodum. Então cada um vai chamar de acordo da sua nação, de acordo do lugar que veio da África. Então na Umbanda a gente chama de Zambi. Zambi é o Todo-Poderoso, é o Criador. Mas você vai encontrar vários nomes, como Zambi, Olodumaré, que são nomes que se dá em Yorubá para Deus, o Criador Supremo. E uma coisa que você citou o nome da outra religião, que é a principal que cultua os orixás, esqueci o nome. Candomblé? Isso, Candomblé. Como fonte do seu conhecimento, eu queria saber um pouco sobre o que é o Candomblé. Isso vai ficar para outra história, para que vocês não se confundam, mas a gente faz uma separação. O Candomblé, ele cultua os orixás. É como se fosse a própria força, a própria energia da natureza. Já a Umbanda, ela vai cultuar os famosos catiços, né? Que são essas falanges que vêm aí incorporando nos médios, orientando, ajudando, curando e dando passes. Nós acreditamos na mesma coisa, mas a origem mesmo do Candomblé vem da África. Então claro que o Candomblé que se cultua hoje no Brasil não é o mesmo que se cultua na África, não é a mesma forma, por conta dessa transição, dessa diáspora. Então é como se essas religiões fossem se moldando ao povo aqui no Brasil. E uma coisa que muita gente precisa saber é como diferenciar um obsessor de algum santo, de alguma falange ou algum orixá. Os obsessores são espíritos que estão numa baixa vibração, são entidades que trazem uma ignorância muito grande, muitas vezes um apego material gigantesco que acaba cegando ele para a realidade. Então, muitas vezes você vai compreender esses espíritos obsessores pela forma que eles agem, né? Então, geralmente eles vão, através de uma consulta, por exemplo, mentir, vai prometer céus e terras, vai mentir, vai lhe induzir. A própria energia que você sente é um pouco mais densa, mais pesada. Você vai ver muitas vezes o próprio vício dele. Eu quero fumar demais, quero beber demais, quero isso, quero aquilo. Então tem várias formas de você identificar o espírito obsessor, né? Ele vem mentindo, ele vem induzindo, ele vem enganando. E a gente consegue saber. Porque as entidades de luz, né, os espíritos que são corretos, eles vão trabalhar o bem, a verdade. Então, eles não vão aguçar seu coração. Por exemplo, você tem um problema amoroso.
e quer saber da entidade se vai dar certo a sua vida amorosa, se for um espírito de luz, ele vai tocar na ferida do seu coração. Não, meu irmão. Já deu o que tinha de dar, siga seu caminho, esqueça esse amor, virá um outro futuro e você vai sair aliviado. O espírito obsessor não, ele já vai pedir. Eu quero um champanhe, quero isso, quero aquilo, me dê dinheiro, né? Vamos fazer um trabalho, vamos fazer um despacho, vamos trazer a força na marra, vamos amarrar espiritualmente. Então ele vai vir mentindo, manipulando, exagerando. Então, uma história que você já contou aqui para os médiuns e ogãs daqui, que foi sobre Chico Xavier e também sobre um obsessor. Sim, conta-se as histórias, né, que uma vez Chico estava indo da casa dele para o centro e aí ele levou um tropeção. Ele ia caindo no chão e depressa Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico, chegou no ouvido e intuiu, disse: Chico, dai graças a Deus. Aí Chico escutou a mensagem e falou bem alto: graças a Deus. E ficou sem entender. Aí Chico chega lá no centro, faz os seus trabalhos de psicografia, atende. E quando retorna para a casa dele para ir dormir, já à noite, ele ficou com aquela interrogação na cabeça. Mas por que eu ia levando uma queda, ia batendo com o meu rosto no chão e Emmanuel pediu para que eu desse graças a Deus, né? Ele ficou remoendo. E aí Emmanuel chega novamente e disse: Chico, na hora que você levou aquele tropeção, foi influenciado, empurrado por uma falange de irmãozinhos sofredores, obsessores. Então, se você tivesse caído e chamado um palavrão, você tinha aberto uma porta para que eles fizessem coisas piores com você. E Jesus disse: em tudo dai graças a Deus. Quando você disse graças a Deus, todos eles se afastaram. E outra que foi quando, que você também disse que no mesmo dia, que foi quando ele estava orando e um obsessor chegou para falar com ele. Sim, sempre acontece, né? Não só com Chico, que é um grande exemplo, mas com qualquer pessoa. Era um espírito obsessor que queria prejudicá-lo e ali Emmanuel veio mais uma vez em auxílio e Chico soube dar uma resposta que o obsessor desapareceu. Ele disse: não, meu irmão, você quer vir me matar? Então vamos pegar a sua energia para ajudar o próximo. E aí ele ficou, sem ter respostas e desapareceu, não prejudicou mais Chico. E para mim, Jesus, ele é um dos maiores médiuns que já pisou na Terra. Sim, Jesus, cada planeta, existe sim os seus governantes. E para nós que somos espiritualistas, Jesus é o grande mestre, é o grande líder, vamos dizer assim, de toda a esfera terrena, de toda a esfera terrestre. Então, planeta Terra, Jesus está na frente. E eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha. Depois outros dias eu vou arrumar outras pessoas para me entrevistar. E para quem quiser, quem for daqui de perto ou quem quiser fazer uma consulta espiritual online, eu vou deixar o Instagram daqui da casa para vocês falarem com o sacerdote e agendarem uma consulta para vocês. Eu agradeço, Jorge, pela entrevista. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e levado um pouco desse conhecimento para seus seguidores. O nosso Instagram é @terreirojoaquim. Qualquer dúvida vai lá no direct, manda mensagem que a gente pode estar tirando outras dúvidas a respeito da religião ou da sua própria vida através de orientações. Muito obrigado, Jorge. Como eu sempre falo, muito axé. Axé.